Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que em algum momento está conferindo mais um vídeo aqui do FF no Radar, futebol feminino sempre em destaque. A gente vai repercutir o que foi essa sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar muito sobre o que rolou dentro de campo, mas não tem como a gente começar esse vídeo sem falar sobre uma coisa que chamou a atenção no final de semana, horas antes do derby, que era o jogo mais esperado da rodada. A atacante Chu do Palmeiras foi numa rede social e fez um comentário totalmente homofóbico e intolerante. Isso pesou de alguma forma? Como isso ecoou dentro do Palmeiras? Caio, tudo bem? Tudo bem, Bianca? Muito bom estar com você novamente, estar com os amigos que acompanham o FF no Radar. Pois é, pesou de uma forma muito negativa, esquentou o clássico, né? Mas, no fundo, esquentar o clássico foi o menor dos problemas. A gente, infelizmente, teve mais um caso triste social, né? De ver uma representação dessa, uma afirmação dessa, né? Que, de certa forma, foi bem inesperado da Chu. A gente viu depois um vídeo de pedido de desculpas dela, que a gente não sabe se foi coordenado ali para que fosse feito tentar abaixar um pouquinho a poeira, mas realmente foi lamentável. A gente esperava que as lideranças, né, tomassem uma proporção maior, né, depois desse momento. Vimos muitas postagens, muita gente reiterando, representando contra esse comportamento, mas sinceramente eu achei que teríamos muito mais comentários, teríamos muito mais equipes, as próprias entidades, né, a gente acha que a CBF, por exemplo, tem que liderar processo para orientação, para evitar esse tipo de coisa, o próprio Palmeiras. Então foi uma situação muito triste que a gente teve que lidar e com certeza refletiu no jogo, né? A gente viu, acho que foi muito mais marcada do que seria normalmente, pelo menos essa foi a minha visão. O jogo acabou sendo afetado por esse episódio muito negativo e a gente, né, sempre lembra que futebol e sociedade tem tudo a ver. Uma coisa não está, de fato, descolada da outra. Só para pontuar, o Palmeiras se manifestou ainda horas antes da partida também, disse que o assunto seria tratado de forma interna e achou, inclusive, retomou a titularidade, né? Porque na partida anterior ela não tinha começado entre as 11 do Palmeiras, esteve em campo, entre aspas, normalmente. A gente sabe que isso ainda pode dar mais pano para manga, porque internamente jogadoras mesmo do Palmeiras, colegas dela de clube, não concordaram com essa postagem e realmente foi totalmente descabida. É o tipo de pensamento que a gente espera que ninguém tenha, mas que se tiver, guarde para si, não faça, principalmente no momento tão difícil pelo qual nós estamos passando e ainda dias de luto, né, por um grande ator e humorista que deixou o Brasil nesse momento pandêmico, o Paulo Gustavo. Então, realmente, a Chu foi muito mal e não conseguiu se desfazer desse momento ruim e ter uma atuação brilhante. Agora a gente vai falar sobre o derby dentro de campo. A Laura, representando o Corinthians, acompanhou tudo do Timão, que tentava a liderança ali contra o Palmeiras, mas não conseguiu mesmo jogando em casa, Laura. Exatamente, foi um jogo marcado por essa tensão extracampo, mas também marcou o encontro das duas melhores equipes do campeonato. Palmeiras tinha tomado a liderança do Corinthians na última rodada e se esperava um jogo de muita disputa pela posse de bola, o que realmente aconteceu. Até os 20 minutos do primeiro tempo teve muita disputa, um jogo mais estudado, até que o Corinthians conseguiu se estabelecer, conseguiu criar várias chances, pecava lá no que a gente chama de último passe, na finalização, e até que voltou o segundo tempo e o Corinthians continuou nessa pressão, continuou até que a goleira, a Julie, fez uma defesaça, que foi a defesa da partida, no chute da Adriana, mas aquela máxima do futebol, né, quem não faz, toma, e aí o Palmeiras fez o seu gol com a Bruna Calderã, destaque dessa partida, até que o Corinthians conseguiu empatar lá no finalzinho, naquela última pressão, para terminar o derby 1-1. Pois é, Laura, eu vi mais ou menos da mesma forma que você. No início do jogo, o Palmeiras marcando muito forte, com uma postura diferente da que vinha adotando em outras partidas, justamente para dificultar essa saída do Corinthians. O Corinthians dá um toque de bola muito envolvente, muito importante. A Bruna Calderã, realmente destaque da partida, né? Marcou pela primeira vez no clube. Muitos torcedores pedem, inclusive, a convocação dela para os Jogos Olímpicos, né? Ela que foi uma das contratações do Palmeiras, assim como a zagueira Rafael, né? Que estreou já como titular junto com a Agostina, né, numa dupla que faz aí colocar em campo uma zagueira da seleção brasileira e uma zagueira da seleção argentina, né? E torna as coisas muito fortes. Tá aí a apresentação da Rafael.
ótima zagueira, né, que dá um pouco mais de estatura também para essa defesa do Palmeiras. Foi importante em muitos momentos, já estreando, já chegou e estreou como titular. O Palmeiras tem muitas atletas polivalentes, né, o técnico costuma explorar bastante isso, e a Rafaela é mais uma opção que também consegue tocar muito bem a bola, sai bem pelos lados. Mas o Palmeiras conseguiu, no primeiro momento, impor esse ritmo de jogo, atuar melhor, mas o fato é que o Palmeiras segue com um tabu contra o Corinthians, né? Não vence desde 2005, quando ainda naquela ocasião goleou por 9-0 no Paulistão. Tem uma melhora, o Palmeiras briga pela liderança, né? Vai brigar pelo título fatalmente, pelas ótimas jogadoras que tem, mas está escapando dessa vitória no Clássico, que é bastante significativa, né? Nos últimos 2 encontros foram empates, a Bia Zanerato jogou uma bola fina, né? Se a gente viu a Chu fazendo aí besteira antes da partida e depois não sendo muito marcada, a Bia Zanerato foi uma líder em campo, realmente jogando muita bola, mas o Palmeiras não conseguiu vencer, né? Que era o que esperava, a vitória escapou novamente, o Corinthians continua com uma pedra no sapato. Exato, segue o tabu. E falando um pouco das individualidades do Corinthians, né? Teve o retorno da Jennifer, artilheira da equipe, jovem atacante, mas pelo visto ela sentiu um pouco o jogo, um pouco ansiosa, não conseguiu finalizar bem e participar o que ela estava participando em jogos anteriores. Acredito também que a Gabi Zanotti deixou a desejar no meio de campo. Ela foi muito bem marcada pelo Palmeiras. Acho que vale destacar que o desempenho defensivo do Palmeiras foi excelente. Apesar de ser o Corinthians que tem a melhor defesa, o desempenho defensivo palmeirense foi melhor. E do lado positivo, a Érica, né, que retornou como titular da equipe, agora provavelmente vai seguir aí numa crescente como titular, mas a Érica, pelo lado do Corinthians, foi bem, ajudou bastante ali a marcar a Bia Zanerato, que fez um jogaço. Aí, Caio Capato e Laura Leme trazendo tudo sobre esse jogaço, porque de fato foi o tão esperado derby, foi um grande jogo transmitido pela Bandeirantes. Faltou gol, a gente esperava mais gols dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro, mas de fato foi um jogo com ótima qualidade. Agora vamos conferir como foi uma outra partida que chamava muita atenção, porque brigava ali pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, Santos, que bateu o Grêmio de virada. Vamos conferir como foi os destaques da comentarista do Maicujo, Nani Quemelo. E o Grêmio foi melhor no primeiro tempo, saiu na frente com um gol da Jane, um golaço de fora da área, indefensável para a goleira Michele, que já tinha defendido inclusive um pênalti no começo da partida, porque realmente o Grêmio que começou indo para cima, com boa movimentação entre as suas meias e suas jogadoras de ataque, as pontas tiveram bastante destaque hoje, a Rafa Leves e a Jane, e no meio ali, Maiara, Pribac, também a Laís, que entrou de centroavante no lugar da Natane. Já um pouquinho depois ali do gol, saiu o gol da Kathleen pelas Sereias da Vila, empatou 1-1. O Santos não veio muito bem no primeiro tempo, não conseguiu fazer muitas jogadas, colocar a bola no chão, mas no segundo se deu melhor. As trocas da Cris Lessa surgiram efeito, porque entrou a Cristiane, entrou a Bianca Brasil, a Karen, a Brena teve mais liberdade para ir para o ataque e entrou depois a Alana, que vinha aí de uma lesão de mais de 1 ano e meio, e ela conseguiu, então, hoje na sua reestreia pelo Santos, marcar o gol da vitória, uma jogada muito bem trabalhada entre as jogadoras Cristiane e Rita, e chegando nos pés da Alana, só para colocar no fundo da rede, e mereceu o Santos aí a vitória, apesar das boas chegadas do Grêmio. A equipe da Sereia se deu melhor e ficou em segundo lugar no campeonato. Muito jogo bom nessa sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Como já destacamos, o Corinthians em casa empatou com o líder Palmeiras e o Grêmio também em casa perdeu de virada para o Santos, e o Santos com isso ultrapassou o Corinthians. Mas antes de falar de tabela de classificação, vamos dar uma repassada em como foram esses confrontos dessa rodada, né, Lívia? Porque não só lá na ponta de cima teve jogo bom. Teve muita disputa interessante, principalmente nas equipes que estão na parte de baixo da tabela, né? Precisando aí da vitória. Então, vamos falar dos resultados. O São Paulo venceu o Internacional pelo placar de 2-0. A Ferroviária bateu a Van Kinderman pelo placar de 1-0. Inclusive, o Kinderman, que ainda não vem se encontrado no campeonato, não está jogando muito bem. O Napoli empatou com o Minas Brasília pelo placar de 0-0. Inclusive, são equipes que estão lá na zona de rebaixamento. O Napoli ainda não venceu no campeonato e o Minas corre um risco também.
Flamengo empatou com o São José pelo placar de 2-2. O Cruzeiro também ficou no empate pelo placar de 1-1 com o Botafogo. O Derby ficou empatado pelo placar de 1-1. E o Grêmio perdeu para o Santos pelo placar de 2-1. Inclusive, foi a primeira vitória do Santos fora de casa. Até então, fora de casa, só havia empatado e só tinha ganhado na Vila. E o Real Brasília e o Bahia também ficou no empate pelo placar de 1-1. A Lívia falou sobre a briga já lá na parte de baixo da tabela. Tem times que ainda não venceram no Campeonato Brasileiro. Entre eles o Napoli, o Minas Brasília, o Bahia ainda não conquistaram nem uma vitória nessas 6 primeiras rodadas de campeonato. Vamos ver como ficou essa classificação, porque o Palmeiras continua líder, mas o vice-líder, a segunda colocação, agora tem um novo dono, né, Gabi? Então, Bianca, o Palmeiras permanece na liderança pela segunda rodada consecutiva, mas com a vitória do Santos para cima do Grêmio, o Santos fechou a rodada empatado com o Palmeiras. Já o São Paulo e o Real Brasília com a mesma pontuação, e a dupla Grenal, Inter e Grêmio, eles sofreram derrotas nessa rodada e estão com os mesmos 10 pontos da equipe da Ferroviária. Aí a gente vê o São José com seus 7 pontos, o Flamengo com seus 6 pontos e o Cruzeiro e o Botafogo empatados com 5. Agora, atualmente, indo para a Série A2, Avaí, Kinderman, Minas Brasília, Napoli e Bahia. Gabi trouxe aí a situação das equipes nessa tabela de classificação. No momento, já teríamos as 4 rebaixadas, justamente das 4, para vocês terem uma ideia, uma delas é o atual vice-campeão, o Avaí Kinderman, vem surpreendendo negativamente, no momento é o 13º colocado, tem uma vitória só, 4 pontos conquistados, é uma situação realmente muito difícil. A gente falou sobre o jogo que reuniu os melhores ataques do campeonato, Corinthians e Palmeiras, esperava-se mais gols e também esperava uma atuação talvez um pouco melhor, mais de gols das artilheiras, porque dos dois lados temos meninas que lideram a tabela de artilharias, mas não aconteceu, então não teve muita mudança nessa disputa por quem vai ser a grande artilheira dessa edição do Brasileirão, né, Gabi? Sim, a gente vê que o topo dessa lista das artilheiras não mudou muito. A Bia, a Mariana e a Jennifer continuam empatadas com 4 pontos. Agora vem um bololô, né, da Maria Eduarda, da Jaqueline, Agostina, Brenda, Adriane e Kathleen com 3 pontos, todas empatadas. A disputa tá boa, muita mulher boa jogando futebol nesse Brasileirão feminino. Essa disputa vai ser uma das mais gostosas. Se a gente daqui a pouquinho perceber que os times vão disparar na liderança ali, uma briga entre talvez Santos, Palmeiras e Corinthians pelo título do Campeonato Brasileiro, a da artilharia acho que ela vai ser um pouco mais equilibrada, um pouco mais democrática e mais meninas de outros times até, e não só dos 3, vão brigar por essa artilharia. Agora vem aí mais uma rodada, a 7ª rodada. Diferentemente do que aconteceu agora entre a 5ª e a 6ª, nós não teremos uma semana cheia de treinos. Não, quarta-feira já tem jogo, Lívia. Já tem jogo e já tem bastante partida interessante. Então vamos falar dessa 7ª rodada. O Avaí Kinderman enfrenta o Cruzeiro. O Minas Brasília enfrenta a Ferroviária. O São Paulo recebe o Botafogo. O Napoli encara o Inter. O Palmeiras irá jogar com o Real Brasília. O Grêmio encara o Bahia. O Flamengo joga com o Santos. E o São José, o Corinthians. Dentre essas partidas, eu acho que a mais interessante será a do Palmeiras com o Real Brasília. O Real que está na elite aí pela primeira vez e está na 5ª colocação. E o Palmeiras que é líder, então acho que vai ser um jogão. Nós falávamos do Avaí Kinderman, que é o atual vice-campeão brasileiro lá embaixo. É uma surpresa negativa. Acho que o Real Brasília é uma das gratas surpresas dessa edição do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, está segurando uma vaguinha à próxima fase. E é ao lado do Flamengo as equipes que precisam, de repente, que vão tentar quebrar a invencibilidade dos únicos 2 invictos nesse Campeonato Brasileiro, que até o momento continuam sendo Palmeiras e Santos. Bom, vem aí a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Vocês sabem que aqui no FF, no Radar, o futebol feminino está sempre em pauta.
É análise de jogo, é prévia de rodada, é resumo de rodada, é destaques do que foi notícia dos principais clubes aí da Série A1, do Campeonato Brasileiro Feminino, tudo aqui no YouTube. Te inscreve, deixa teu like, comenta, curte, compartilha, manda para os amigos, vai lá no Instagram, segue no Instagram também, FF no Radar, porque semanalmente estaremos aqui falando de futebol feminino. Acabou aquele papo de não conseguir mais informações ou opiniões boas, sensatas e de gente que acompanha, que entende, que gosta e que valoriza nosso futebol feminino brasileiro. Mas não só brasileiro, porque essa semana tem Champions League, tem final, decisão e tem um vídeo especial também no canal. Tchau. Até uma próxima.